No vídeo de hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de fiscalidade, muito concretamente IRS. A questão prende-se com o IRS jovem e como é que uma entidade patronal vai efetuar a retenção na fonte mensal a um sujeito passivo que esteja enquadrado no regime do IRS jovem. Um trabalhador com enquadramento em IRS jovem, como é que vamos fazer a retenção na fonte? Quero começar-lhe por agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática, desenvolvemos um amplo conjunto de cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Para conhecer os cursos que atualmente ministramos, pode consultar o site da Certform, certform.pt, onde vai encontrar os cursos que atualmente desenvolvemos, na forma e-learning e live streaming. Em e-learning, os cursos são ministrados a partir da plataforma e-learning da Certform, a qual está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso à plataforma e-learning e pode imediatamente começar o seu percurso formativo, fazê-lo conforme a sua disponibilidade e ao seu ritmo. Os cursos live streaming têm datas de início. As sessões são síncronas, sessões em tempo real. Para conhecer as datas de início, pode sempre consultar o calendário de formação, onde temos os dias que estão já programados para início de uma série de cursos ao longo das próximas semanas. Neste vídeo vamos então falar como é que se realiza o mecanismo de retenção na fonte, no que diz respeito a rendimentos do trabalho dependente, para aqueles trabalhadores que estão enquadrados no regime parcial de isenção ou de isenção parcial denominado pelo IRS jovem. Bom, o ideal é fazermos um exemplo ou alguns exemplos práticos. Antes de tudo, começamos por referir que o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024 trouxe alterações relativamente ao IRS jovem. A partir de agora, e com base no Orçamento de Estado para o ano 2024, aqueles colaboradores ou trabalhadores que estejam enquadrados neste regime, no primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do curso, têm 100% de isenção, até ao limite de 40 vezes o indexante dos apoios sociais. No segundo ano, 75% de isenção, até 30 vezes o indexante dos apoios sociais. No terceiro ano, 50% de isenção, e quarto ano também, com o limite de 20 vezes o indexante dos apoios sociais. E no quinto ano, 25% de isenção, portanto 75% do rendimento estará sujeito, até ao limite de 10 vezes o indexante dos apoios sociais. O indexante dos apoios sociais, no ano 2024, é de 509,26 €. Bom, este regime está sujeito a um conjunto de regras essas que estão consagradas no artigo 12b do Código do IRS. Fundamentalmente, os rendimentos da categoria A, que é o trabalho dependente, e da categoria B, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS nos 5 primeiros anos, conforme as percentagens que acabamos agora de referir, sendo que no primeiro ano, após a conclusão do curso, existe uma isenção total, até 40 vezes o indexante dos apoios sociais. E
Para tal, terá o trabalhador de ter concluído, o colaborador de ter concluído um ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações e fazer a sua opção na declaração de IRS. A idade da opção estende-se até aos 30 anos, inclusive caso o ciclo de estudos concluído correspondente ao doutoramento. Bom, mas no artigo 12º-B, que no fundo temos aqui um resumo do fundamental, trata na perspectiva daquele que declara o rendimento, daquele que obtém o rendimento. Mas neste vídeo eu quero fazer aqui a perspectiva da empresa ou da entidade patronal que tem um trabalhador ou trabalhadores no regime que agora estou aqui a descrever, e regime esse que, conforme o artigo 12º-B, é a isenção de rendimentos das categorias A e B, na verdade isenção parcial, é total agora no primeiro ano, mas depois é parcial. Mas aquilo que efetivamente nós queremos saber é como é que as empresas devem fazer quando pagam mensalmente rendimentos a estes colaboradores. Como é que elas devem fazer em relação ao mecanismo de retenção na fonte? Claro que elas vão aplicar aqui um conjunto de regras que eu vou explicar e o ideal é através de casos práticos. Vamos ver dois casos de aplicação que vão, de certo, elucidar algumas dúvidas e questões que possamos ter sobre esta matéria. Imagine-se um trabalhador que ofere rendimentos do trabalho dependente no valor de 2.500 euros. É casado e o cônjuge também ofere rendimentos, portanto é aquilo que se chama casado 2 titulares. E não tem dependentes. Casados, 2 titulares, 0 dependentes. E preenche os requisitos para beneficiar do IRS jovem, estando já no 2º ano de isenção. E pretende saber qual é a taxa de retenção na fonte e já agora qual é o valor de retenção na fonte. Bom, em primeiro lugar, quem é casado, 2 titulares e tem um dependente, vamos aplicar as tabelas de retenção na fonte e para não casados sem dependentes ou casados 2 titulares sem ou com dependentes, utilizamos a tabela número 1 em 2024. Para 2.500 euros, colocamos-nos aqui na linha que imediatamente ultrapassar esse valor. Portanto, 2.664. O que significa que a taxa de IRS será de 37% a aplicar e 393,23 uma parcela a abater. Como não tem dependentes, não vamos aplicar qualquer parcela adicional a abater por dependente. Portanto, situamos-nos aqui na linha até 2.664, que é aqui a 8ª linha, e vamos trabalhar a partir desta linha com 37% de taxa de retenção na fonte e 393,23. Agora, a questão é qual o valor que efetivamente vai estar sujeito. A lei determina que, no caso da retenção na fonte, a entidade que procede à retenção na fonte dos rendimentos deve aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho, que é este que estamos agora a ver. O despacho tem a ver com o despacho que publica as tabelas de retenção na fonte. E deve procurar a taxa para a totalidade dos rendimentos. Ou seja, devemos ir à procura da taxa que se aplicaria à totalidade dos rendimentos, que são 2.500 euros, incluindo os isentos. E depois vamos aplicar essa mesma taxa,
que se aplicaria à totalidade dos rendimentos, apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, consoante o ano. Ora bem, estamos no segundo ano de isenção. De acordo com aquilo que vimos anteriormente, no segundo ano de isenção, vamos aqui um bocadinho para trás no manual, só para consultar, que no segundo ano de isenção, a isenção é de 75%. Então vamos aqui começar que a isenção corresponde a 75% de 2.500 euros. Portanto, 1.875 euros do rendimento está isento e o rendimento é de 2.500 euros. 1.875 está isento. Mas há um limite máximo aceite para a isenção. Será que estes 1.875 não excedem esse limite máximo? É que a norma, nomeadamente aqui do despacho, refere que, não podendo o valor da isenção mensal, para efeitos de retenção na fonte, ultrapassar o valor do limite referido no número 5 do artigo 12º-B do Código do IRS, aplicável ao caso concreto, dividido por 14. E esse limite máximo é correspondente a 30 vezes o indexante dos apoios sociais, que é o que corresponde ali ao segundo ano, 30 vezes o indexante dos apoios sociais, a dividir por 14. Então vamos ver ali qual é o limite máximo da isenção. 30 vezes o indexante dos apoios sociais, que são atualmente 509,26 euros, a dividir por 14, ou seja, o limite máximo da isenção é 1091,27. Vamos só ali arredondar com duas casas. Este é o limite máximo da isenção. Nós tínhamos visto que a isenção era inicial, não é? Era de 75% do rendimento para o segundo ano, mas não podemos usufruir na retenção na fonte de todo este valor. Vamos ter de nos fixar em 1091,27, que é então 30 vezes o indexante dos apoios sociais, a dividir por 14, conforme consta da norma. Portanto, no segundo ano da obtenção de rendimentos, após a conclusão de um ciclo de estudos, a isenção era de 75%, conforme vimos. Mas o limite do indexante dos apoios sociais, 30 vezes o indexante dos apoios sociais a dividir por 14, cifra-se em 1091,27. Logo, o valor de rendimento isento, pela simples aplicação da percentagem prevista no número 5 do artigo 12º-B do Código do IRS, é superior ao limite da alínea G do número 5 do despacho, os tais 1091,27, é este o valor do limite, que deve ser deduzido ao valor dos rendimentos a que será aplicada a taxa de retenção na fonte. Então, para aplicar corretamente a taxa de retenção na fonte, que já vimos vai ser 37%, e indo ali outra vez às tabelas, a taxa é de 37%, portanto acima, ele tem 2.500 euros, não é? Portanto vai até 2.664, é aqui nesta oitava linha, a taxa vai ser 37% e a parcela a bater 393,23. 393,23. Agora, como é que eu vou aplicar a retenção na fonte? Vou fazer o seguinte. O valor que vai estar realmente sujeito são os 2.500 menos o valor que está isento,
que é 1091,27, porque é o limite máximo de isenção. Não se pode considerar os 1875, porque o limite máximo de isenção, para o caso do segundo ano, é, como acabamos de ver, 30 vezes o indexante dos apoios sociais. E, portanto, a esta diferença aplicamos a taxa de 37% e depois subtraímos os 393,23, que é a tal parcela a abater. E isto dá 128 euros de retenção de IRS. 128 euros. Portanto, aos 2.500 subtraímos o limite máximo aceite de isenção, multiplicamos pela taxa considerada na tabela e dentro daquela mesma linha há que deduzir 393,23, conforme ali está na linha até 2.664, considerar a taxa de 37% e deduzir a parcela a bater de 393,23. E temos assim o imposto retido na fonte. Já agora vamos calcular o valor da segurança social. O trabalhador desconta 11% de segurança social, aqui nesta linha da segurança social. O trabalhador desconta 11% de segurança social sobre os 2.500 e, para além da segurança social, uma vez tendo o valor do IRS, podemos definir qual o valor líquido a pagar. Portanto, ele recebe 2.500, aos quais se abate a retenção na fonte e a segurança social. Portanto, aqui teríamos 2.097 líquidos. Qual é a taxa efetiva de IRS? É o montante retido na fonte de 128 euros a dividir por o montante de 2.500, que é o rendimento. Portanto, tem uma taxa efetiva de 5,12. A empresa ela vai estar sujeita a 23,75% de segurança social sobre o valor de 2.500 euros e calculamos também aqui o custo da empresa. Mas para efeitos de trabalhador seriam estes os dados a considerar. Agora vamos ver mais um exemplo para terminar. Vamos a um segundo exemplo em que temos um trabalhador que tem um vencimento de 1.500 euros e que também está enquadrado no regime do IRS jovem, mas está no terceiro ano de aplicação. Ele é não casado e sem dependentes. No terceiro ano de aplicação, a isenção é de 50%, com o limite máximo de 20 vezes o indexante dos apoios sociais. E esta regra também se vai aplicar na própria retenção na fonte, não apenas no cálculo final do imposto, que vai ser feito pela autoridade tributária, porque isto das retenções na fonte são antecipações que estão a ser feitas por conta do valor que virá a ser calculado no fim. Portanto, tendo ele 1.500 euros e estando no terceiro ano de aplicação do regime, a isenção é de 50% de 1.500, ou seja, 750 euros. Será que esta isenção ultrapassa o limite máximo? Porque o limite da isenção, que está previsto no número 5 do artigo 12º-B do IRS, para o terceiro ano é 20 vezes o indexante dos apoios sociais e, portanto, 20 vezes 509,26 a dividir por 14 dá 727,51. É este o limite máximo de isenção que nós vamos poder considerar. Então, para calcular a retenção na fonte, vamos ver qual é a taxa e qual é a parcela a abater. É um trabalhador não casado e sem dependentes, com 1.500 euros. Portanto, aplicar-se-á igualmente a tabela número 1, que também é aplicada aos não casados sem dependentes. E para 1.500 euros será até 1.765. Vai ter uma taxa de 26% e uma parcela a abater de 186,66.
Como não tem dependentes, não haverá qualquer valor para a dedução por dependente. Portanto, fixamos-nos então aqui nesta quinta linha de 26% de taxa, 186,66 de parcela a abater, e fazemos o nosso cálculo da seguinte forma. Aos 1.500 euros de vencimento, subtraímos o montante limite máximo da isenção que tínhamos visto, que era 727,51. Multiplicamos por 26% e temos a dedução de 186,66. A dedução que está nas tabelas que acabamos de conferir. O arredondamento feito no âmbito do trabalho dependente das retenções na fonte é um arredondamento para o euro inferior e por isso ficamos com 14 euros de retenção. Se quisermos saber qual a taxa efetiva de IRS, dividimos 14 por 1.500 euros, ou seja, temos uma taxa efetiva de 0,93. Chamo a atenção que aqueles que estão enquadrados no IRS jovem e que efetivamente pretendem que as entidades patronais apliquem aqui este regime que eu acabo de explicar no mecanismo de retenção na fonte, ou seja, que apliquem ali aquela dedução de limite de isenção, e assim vão descontar obviamente menos. Atenção que os sujeitos passivos beneficiários do IRS jovem devem invocar junto das entidades devedoras dos rendimentos a possibilidade de beneficiar do referido regime através da comprovação da conclusão do ciclo de estudos. E assim, as entidades devedoras que procedam à retenção na fonte dos rendimentos previstos no artigo 12º-B devem aplicar a taxa de retenção para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, mas apenas à parte dos rendimentos que não esteja isento, ou seja, procura-se a taxa para o rendimento global, total, para o vencimento total, e depois vai-se aplicar a taxa apenas à parte que está sujeita, que é aquela à qual subtraímos o limite máximo da isenção. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Até à próxima.